Olá, meu nome é Juliana e depois de muita gente pedir para eu criar esse canal, aqui estou eu. Bom, quem sou eu? Eu sou a escritora deste livro aqui e tem mais dois para chegar. Provavelmente mês que vem a gente consegue lançar ele. Tá sendo super bacana uma experiência. Esse aqui tava bem tensa. Nesses próximos dois que eu vou lançar, a experiência tá sendo muito bacana, muito legal, uma parceria muito top com uma editora maravilhosa. Mas eu vou falar desse daqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro. Juliana, qual que é a ideia do seu canal? A ideia do meu canal é trazer para vocês dicas de leitura e dicas de escrita se você quer ser um escritor também. Vou compartilhar com vocês o que eu pensei enquanto eu escrevia, alguns momentos de ai meu Deus, o que eu faço? Enfim, a gente vai aqui falar um pouquinho e compartilhar as histórias, as leituras, tudo que a gente quiser falar aqui sobre livros, tá? Então, falando desse livro aqui, Eu Não Podia Me Apaixonar. É um livro que eu demorei 8 anos para escrever. Meu Deus, Juliana, 8 anos? É tudo isso que demora para fazer um livro? Não, não é. Eu sou contadora de formação e eu trabalho em contabilidade, controladoria, parte financeira e tal. Então eu tinha a minha profissão, tenho a minha profissão, e escrever livro era um hobby, era um sonho. Eu comecei a escrever esse livro e eu tive muitos momentos onde eu me sabotava. Então eu falava assim, isso aqui, eu tô perdendo tempo escrevendo isso, eu vou parar, e eu parava. Aí, às vezes eu pensava, não, eu vou escrever, eu vou terminar, é um sonho, eu vou realizar esse sonho. E eu voltava a escrever. E esse processo de para e volta, foram 8 anos para finalizar. Eu finalizei, registrei ele na Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro. Tem duas formas de você fazer isso. Você pode ou enviar um Sedex para eles, ou você procura um posto no seu estado. No caso, eu sou de São Paulo, mas mesmo assim eu preferia enviar direto para o Rio de Janeiro, porque eu não precisava ir num posto para pegar o protocolo, esperar eles enviarem para o Rio para poder sair. Eu sei que o processo, quando a gente envia para o Rio de Janeiro, demora 6 meses, em torno de 6 meses, para sair o registro do livro, tá? Então eu enviei, fiquei aguardando, e aí um belo dia eu acordei e falei, é hoje, eu vou publicar meu livro. Montei uma capa, bem simples por sinal, eu acho que eu até tenho aqui. Eu tenho aqui, a capa foi mais ou menos nesse formato aqui, eu mandei fazer esses marcadores de página, são raros, são poucos que eu tenho aqui em casa ainda. Foi uma capa bem simples que eu mesma comprei a imagem na internet, montei a capa. E na época era venda exclusiva da Amazon, até coloquei aqui embaixo, porque eu coloquei naquele formato Kindle, então eu não tinha o livro físico. Meu sonho era ter o livro físico. Então o que eu fiz? Com o apoio de muita gente me pedindo, eu quero seu livro físico, eu quero seu livro físico, eu procurei uma editora, eu procurei, na verdade, várias editoras, eu mandei e-mail, mandei o meu próprio livro por e-mail para muitas editoras, a maioria não respondeu. Eu não conhecia como funcionava, então, por exemplo, eu não sabia que eu tinha que ter um agente literário, eu ainda não tenho um agente literário para me ajudar nessa busca por uma editora que aceitasse o meu livro, a história, lesse e se interessasse. E eu fui mandando, e duas editoras só me responderam, que foi a Novo Século e a Labrador, me dando uma proposta onde eu pagaria pelos livros para imprimir os livros e tal. Paguei por toda a edição deles, tudo aqui, esse aqui é o marcador novo. Paguei pelo livro, eles imprimiram para mim 500 cópias que ficaram comigo e 1000 cópias que ficaram com a editora para a editora vender. A boa notícia vai
vai fazer um ano que eu... fez um ano. Não, vai fazer agora em abril. Vai fazer um ano que a gente lançou. E nesse um ano a gente já vendeu mais de 800 livros lá da editora. O que é muito bom, acredito eu, que é muito bom. Quer dizer que tá vendendo. Se a editora vender os 1000 livros e tiver interesse em continuar mantendo o meu livro à venda, eles vão entrar em contato comigo e falar, Ju, vamos fazer um contrato agora, onde você não paga mais nada, a gente imprime mais livros, e aí você começa a receber os royalties, né, enfim. E o processo foi esse. Eu tinha muito medo de lançar o livro, porque não é engraçado a gente pensar assim, porque vou ser bem honesta, o meu medo era, as pessoas vão ler o meu livro, as pessoas vão ler o que eu escrevi, e aí? Tipo, elas estão entrando dentro de mim, mas não é, porque a história não tem nada a ver comigo, é uma história que eu criei, é uma história que tem muita emoção, eu criei a história em primeira pessoa, então eu falo muito sobre sentimento, tem sentimento da perda, tem sentimento da decepção, tem sentimento de amor. Não tem nada a ver comigo. Eu tomaria decisões completamente diferentes da Letícia. Talvez algumas sim, outras não. Mas dá a impressão, a gente fica com medo do... Eu acho que eu tinha mais medo da crítica do que as pessoas iam achar. Como as pessoas que compraram, as primeiras pessoas que compraram meu livro foram amigos, eu recebi muito apoio. Só que sempre ficou aquela pulguinha atrás da orelha, aquela dúvida de, ai, tá falando isso porque é minha mãe, tá falando isso porque é minha prima, tá falando isso porque é meu irmão, porque é meu amigo. Então, eu sempre fiquei com aquele pezinho atrás de, será que o livro é bom? Ou será que só estão querendo ser meus amigos, né? Ou família? É diferente de você receber um elogio, né, de uma pessoa que você não conhece. E isso tem acontecido comigo. E que é muito bom, se você ler meu livro, você gostar muito, me procura lá no Instagram, me manda uma mensagem aqui nos vídeos, porque dá um ânimo muito maior. Eu ainda não vivo, não vivo com essa renda, eu tenho meu trabalho, estou escrevendo outros livros, como eu disse, eu vou publicar mais 2 agora. Mas assim, quando eu recebo às vezes eu desanimo, porque eu falo, caramba, é difícil vender livro, né? É muito, muito complicado você vender livro. Existem muitos autores muito bons, muitos autores já consagrados, e eu sou uma pessoa assim, quando eu vou ler um livro, eu busco um livro de um autor que eu já conheço e que eu já gosto, porque eu sei que eu não vou errar. Só que a gente fica nessa zona de conforto e a gente não experimenta novos autores que podem ser bons também. Eu tenho recebido, graças a Deus, nesse último ano, eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram de pessoas que eu não conheço, que leram meu livro e acharam maravilhoso, vieram me falar da história, comentar, pedir para eu escrever o segundo. Não estava na minha meta escrever um segundo livro desse. Não sei se eu queria voltar na história da Letícia e do Fernando. A princípio não era uma ideia, mas hoje eu fiz o conto do Fernando, que é o conto Eu Já Estava Apaixonado, que fala um pouquinho do passado, mas eu não tinha ideia do que fazer e como seguir uma segunda história, mas como muita gente vem pedindo, eu já estou imaginando aqui uns 15 anos depois. Acho que vai ser bem interessante sim fazer esse livro, então vai ter o segundo desse, provavelmente ano que vem, porque esse ano eu já tô com esses 2 projetos para lançar agora e tô escrevendo um outro que chama O Ano Que Eu Não Queria Esquecer, que é um drama. É uma história que tem mexido bastante comigo, eu tenho chorado bastante escrevendo, engraçado, né? Mas Mas enfim, vou falar um pouquinho como foi a minha experiência de escrever esse livro. Escrever um livro não é só sentar e jogar as palavras, colocar o que vem na cabeça e tal. Tem toda uma construção, né? Então como que eu faço essa construção? Eu peguei um Excel, né? Como eu sou uma pessoa de exatas, né? De números, eu utilizo Excel. As pessoas costumam usar mais o Word.
mas eu utilizei o Excel e eu achei que ficou muito bom. E eu fui colocando lá capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e montei a estrutura mais ou menos do livro, quantos capítulos eu queria, quantas páginas eu queria que ficasse. A gente nunca sabe, tá, quantas páginas vai ficar, mas esse aqui, por exemplo, ficou com 207 páginas. Não é um livro muito muito grosso, nem muito fino, as letras são boas, as páginas são amarelas, né? Então assim, eu sentei, eu estruturei e eu coloquei mais ou menos o que eu queria que acontecesse em cada capítulo, para eu saber se vai ficar no meio da história, se vai ficar mais pro final. Isso me ajudou muito. Eu não fiz curso nenhum para isso, foi uma ideia que veio da minha cabeça. E hoje, conversando com a minha editora nova que eu tô falando, eu falei desse processo que eu faço e ela falou, isso é um processo, é natural, é normal. Os escritores fazerem isso, é um processo mesmo, tal, de escrita, né? Me ajudou bastante porque eu não tenho bloqueio criativo, porque o livro inteiro eu já imagino na minha cabeça, antes de sentar para escrever. O meu bloqueio não é um bloqueio criativo, é um bloqueio de preguiça. Então muitas vezes eu sento e eu falo, eu tenho que escrever hoje. Eu sento para escrever e me dá preguiça de escrever. Mas a história tá lá, eu já sei o que eu preciso pôr no papel, mas me dá uma preguicinha, principalmente agora com essa história de ter que ficar em casa. Eu tô trabalhando, eu tenho uma filha maravilhosa que tá tendo muita lição de casa e é o tempo todo, mãe, eu tô com dúvida, mãe, me ajuda aqui. Então isso tem me atrapalhado bastante, então eu não tô conseguindo focar nesse período, mas o livro tá andando, provavelmente eu finalize ele, talvez eu consiga lançar ou no segundo semestre ou no ano que vem, vamos ver, e aí eu já pego o segundo desse aqui pra escrever. Pra mim, escrever ele é libertador, é um momento só meu, que eu entro dentro de um mundo que eu criei, então pra mim escrever é tão gostoso quanto ler. Né? Eu adoro ler um livro onde você entra, você se imagina lá dentro, naquela situação, daquele... vou falar também de outros livros aqui. Pra mim é maravilhoso ficar num mundo que outra pessoa criou. E também é muito bom você criar o seu mundo, você colocar os seus personagens. E é isso, gente. Esse primeiro vídeo é só pra dizer um pouquinho sobre como vai ser o canal, qual é a minha ideia pro canal, falar sobre livros, sobre escritas. E no próximo vídeo eu conto pra vocês um pouquinho da história desse livro aqui. E no finalzinho eu conto os spoilers também, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e coloca o sininho pra tocar quando aparecer mais um vídeo meu, beleza?